está no ar o Ponto Informativo, o seu magazine semanal produzido pela TV Marinha. Vamos aos destaques para esta edição. Museus de História Militar deixam de ser simples espaços de conservação patrimonial e passam para centros de investigação. Ministro da Defesa Nacional visita a Marinha de Guerra angolana. Marinha distingue efetivos pela dedicação ao serviço do país. O desenvolvimento destas e outras matérias é para acompanhar já a seguir. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, general de Exército na Reforma, João Ernesto dos Santos Liberdade, garantiu que os museus de história militar deixarão de ser meros espaços de conservação patrimonial e passarão para centros de investigação científica. O general de Exército na Reforma fez estas declarações quando procedia à abertura da Feira Militar que decorreu no Museu Nacional de História Militar, realizada em alusão aos 48 anos de existência da referida instituição. Os museus militares deixam de ser meros espaços de conservação patrimonial, assumindo-se como centros de investigação, educação, inovação, diplomacia cultural e produção de conhecimento estratégico. Por esta razão, a primeira Feira Nacional de História Militar nasce com esta visão: promover o diálogo entre gerações, estimular a investigação científica, divulgar o patrimônio histórico-militar angolano, incentivar o intercâmbio institucional e despertar as novas gerações o interesse pelo conhecimento da história militar de Angola. Para o responsável da Casa Militar, a Feira Militar deve consolidar-se como Fórum Nacional de Reflexão Histórica, Científica e Cultural que congrega universidades, centros de investigação, museus e arquivos. Preservar a memória histórica constitui também para fortalecer a resiliência nacional. Esta iniciativa deve consolidar-se como um fórum nacional de reflexão histórica, científica e cultural, envolvendo universidades, centros de investigação, museus, arquivos, instituições militares, parceiros nacionais internacionais. Ao Museu Nacional de História Militar, reitero as nossas felicitações pelos seus 48 anos de dedicação à preservação da nossa história militar. Que este museu continue a cumprir a sua nobre missão de educar, investigar, preservar e inspirar, mantendo-se como elo entre o passado e o futuro, entre a memória e o conhecimento, entre o patriotismo e a academia. Já ao encerrar o certame que decorreu sob o lema Museu Nacional de História Militar, 48 anos a promover o conhecimento histórico e preservando a memória, o chefe da Direção Principal de Educação Patriótica do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Tenente-General Antônio Jesus Fernandes, realçou que as conferências, debates e as apresentações científicas que tiveram lugar durante os dias que decorreram a feira demonstraram que a história militar continua a oferecer ensinamentos indispensáveis para o fortalecimento da defesa nacional. As conferências, os debates, as exposições, as apresentações científicas, o intercâmbio de experiências demonstraram que a história militar continua a oferecer ensinamentos indispensáveis para a formação dos quadros, para o fortalecimento da cultura de defesa e para a consolidação da consciência patriótica da juventude. Como diz uma máxima popular, a história é a escola da guerra.
a experiência do seu melhor mestre. Esta afirmação mantém hoje plena atualidade, na medida em que as experiências acumuladas pelas gerações que nos antecederam constituem um património intelectual que deve continuar a orientar o pensamento estratégico e o desenvolvimento institucional das Forças Armadas angolanas. Excelências, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, o atual contexto estratégico internacional continua marcado por profundas transformações. A aceleração da inovação tecnológica, a crescente integração da inteligência artificial nos sistemas de defesa, a expansão do domínio cibernético, a proliferação das campanhas de desinformação, as ameaças híbridas, o terrorismo, a criminalidade organizada transnacional. O evento congregou feirantes afetos aos 3 ramos das Forças Armadas angolanas: Unidade de Defesa Presidencial, Polícia Nacional, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, Serviço de Inteligência Externa, Marco Histórico de Kifongondo e outras entidades, e teve como exposição o acervo que representa a trajetória histórica das instituições ao longo do tempo que se encontra ao serviço da defesa da pátria. O ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, general na reforma, Lúcio Gonçalves Amaral, efetuou a sua primeira visita de trabalho à Marinha de Guerra angolana desde que assumiu as funções no passado mês de março. Na sua primeira deslocação oficial ao comando da Marinha, o titular da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, foi recebido pelo comandante do ramo. No interior da sala de decisão, ouviu a mensagem de boas-vindas e ficou informado sobre a organização e funcionamento do ramo. A vossa presença entre nós constitui uma demonstração da atenção da Direção Superior da Defesa Nacional à nossa Marinha e o estímulo para continuarmos a cumprir com lealdade, disciplina e espírito patriótico as missões que nos são confiadas. Excelência, o mar angolano constitui simultaneamente fronteira, espaço de soberania, fonte de riqueza, via de comunicação e dimensão estratégica do desenvolvimento nacional. Depois do comando, a caravana seguiu até a base naval de Luanda, onde o ministro passou na sala de exposições no Centro de Coordenação Marítima. O ministro percorreu igualmente por diversas áreas, como as oficinas navais, o novo cais e áreas afins. No final, o ministro mostrou-se satisfeito pelo que viu e ouviu do empreiteiro. No comando da Marinha foi apenas para ouvir uma informação que foi prestada pelo comando relacionado com o estado atual da nossa Marinha. E aqui na base naval vermos as obras que estão sendo feitas aqui e que saio daqui satisfeito porque os prazos de entrega da obra que a empresa apresentou satisfazem. E quanto à execução, prazos e orçamentos da obra, o diretor de produção da Montanhegil Angola, engenheiro Gil Agda, avançou. Em geral, nós fizemos aqui uma apresentação baseada em tudo aquilo que eu disse, ou seja, nível de execução física para cada um dos edifícios, para cada uma das áreas. Se repararam, anda tudo na ordem dos 95%, 90%, 95%. Portanto, nós neste momento devemos ter entre 90% e 95% no geral. A visita do ministro da Defesa Nacional a antigos combatentes e veteranos da pátria à Marinha de Guerra angolana terminou com a assinatura do livro de honra. A cerimônia de condecorações aos mais de 300 militares da Marinha teve como objetivo reconhecer o trabalho, a dedicação e o compromisso de cada um deles na proteção e defesa da pátria ao longo dos anos, como fez saber o segundo comandante do ramo, vice-almirante Eugênio Carlos André Tomás. Conhecimento dos êxitos dos nossos militares realizaram durante estes anos, cerca de 375
condecorados militares. Orientada pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General da Aviação, Altino Carlos José dos Santos, o ato que teve lugar no Memorial Antônio Agostinho Neto e decorreu no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência de Angola, em obediência aos decretos presidenciais. De recordar que a atividade marcou o encerramento das festividades alusivas ao jubileu dos 50 anos da Marinha, cujo momento mais alto foi a realização do ato central no dia 10 de julho, na Escola de Fuzileiros Navais, no município do Ambriz, província do Bengo. Ainda sobre as condecorações realizadas na última sexta-feira, dia 7, dizer que no final do ato, alguns dos contemplados, ouvidos pela nossa equipa de reportagem, mostraram-se satisfeitos pelo reconhecimento do ramo, pelo serviço que cada um deles prestou ou ainda presta em prol do desenvolvimento da Marinha e do país. Temos que ter sempre a sensação de missão. Este é o segredo, é andar sempre com a sensação de missão e, acima de tudo, entender que a pátria, os seus filhos não implora, mas sim ordena. Os nossos trabalhos, os nossos esforços, nós fazer aqui na unidade e pela pátria foi o reconhecimento. É uma satisfação enorme dizer que esses homens hoje que foram homenageados, não é? Lutaram por este país, também deram o seu sangue por esta vitória que hoje temos, que o país encontra-se em paz. 2 anos de serviço nas Forças Armadas e fico regozijado por este prémio, por esse reconhecimento muito importante. E me regozijo por terem reconhecido os efeitos que fizemos durante o nosso cumprimento do serviço militar. Realizadas ao abrigo dos decretos presidenciais número 135/25, de 9 de julho, e 268/25, de 16 de dezembro, os mais de 300 militares na reforma e no ativo contemplados foram condecorados com as medalhas militar de tempo de serviço e comemorativa das FA da primeira, segunda e terceira classes, bem como a classe única da medalha comemorativa das FA, unidades, estabelecimentos e órgãos. O ato ficou marcado igualmente por momentos culturais proporcionados pela Brigada Artística da Marinha. O segundo comandante da Marinha de Guerra angolana, vice-almirante Eugênio Carlos André Tomás, efetuou uma visita de ajuda e controlo à região naval norte. O vice-almirante Eugênio Carlos André Tomás, segundo comandante da Marinha de Guerra angolana, efetuou uma visita ao comando da região naval norte, onde foi recebido pelo vice-almirante comandante da região naval norte e pelos oficiais superiores que perfilaram em ala em gesto de recepção da mais alta entidade. O segundo comandante da Marinha de Guerra angolana reuniu-se com os oficiais almirante e superiores, onde lhe foi apresentado o informe síntese da mesma região. Salientar que o vice-almirante guiou o encontro, onde apresentou a agenda de trabalho. Formar oficiais preparados para analisar cenários complexos, gerir recursos estratégicos, bem como contribuir para a contínua transformação da Marinha, foi o propósito principal do primeiro curso de Comando do Estado-Maior, afirmou o segundo comandante da Marinha, vice-almirante Eugênio Carlos André Tomás. Durante o seu discurso no encerramento do primeiro curso de Comando Estado-Maior e do terceiro curso de promoção ao oficial superior, o vice-almirante sublinhou a importância da contínua aposta na formação de quadros. O navio alcança o seu destino apenas pelo robustez do casco ou pela potência das suas máquinas. É a competência da tripulação, é a experiência do comandante, é a qualidade no planeamento que garantem uma navegação segura. E assim acontece também com as instituições militares. O seu verdadeiro poder
reside no capital humano. É por esta razão que a Marinha continuará a investir decididamente na formação, na capacitação técnica, na investigação, na inovação e na valorização permanente do seu indivíduo. Para o segundo comandante da Marinha, é necessário que as instituições militares tenham nas suas fileiras quadros com elevadas competências de decisão num mundo cada vez mais caracterizado por rápidas transformações. No mundo caracterizado por rápidas mudanças tecnológicas, pela crescente complexidade das ameaças na segurança marítima, pelos desafios do Atlântico Sul, pela criminalidade transnacional, pela pesca ilegal, pelo tráfico de pessoas e estupefacientes, já não basta possuir meios modernos. É indispensável dispor de quadros altamente qualificados, capazes de pensar estrategicamente, decidir com rapidez e liderar com competência. Aos finalistas ficou o seguinte apelo. Recebendo os respectivos diplomas e certificados, não consideram que chegaram ao fim de uma caminhada. Consideram, antes que iniciar uma nova etapa com maior responsabilidade. A aprendizagem permanente constitui hoje uma condição indispensável para o exercício do comando. Avançamos com as informações no seu ponto informativo para dizer que ainda sobre o encerramento dos cursos de Comando Estado-Maior e de Promoção a Oficial Superior, o comandante do Instituto Superior da Marinha, Contra-Almirante Bento Simão, fez uma avaliação positiva dos mesmos, a contar pelos resultados obtidos no final. O contra-almirante afirmou também que, com o encerramento destes cursos, a Marinha tem pela frente homens e mulheres para os desafios do futuro, com um total de 47 discentes divididos entre os cursos de Comando Estado-Maior, a primeira edição, e o de Promoção Oficial Superior, que já vai à sua terceira edição. A Marinha configura-se como um dos ramos da SFA que mais aposta na formação de quadros. O curso de Comando Estado-Maior é primariamente destinado, conforme acima mencionado, aos oficiais superiores da Marinha de Guerra Angolana, das classes de Marinha, Engenharia Naval, Administração Naval, Fuzileiros Navais e de outros serviços que demonstram possuir elevado potencial comprovado no desempenho de funções ou cargos ao longo das suas respectivas carreiras. Ao passo que o curso de promoção a oficial superior tem por finalidade habilitar os oficiais tenentes de navio e capitães de corveta que ainda não tenham frequentado o SUPOS ou equivalente para dotá-los de conhecimentos teóricos e habilidades práticas indispensáveis ao melhoramento do desempenho das suas funções. O curso tem como objetivo preparar estes oficiais para o desempenho de funções que estatutariamente lhes são atribuídas, conferir as competências adequadas ao cumprimento das missões específicas da Marinha, bem como promover o desenvolvimento individual para o exercício de funções de comando, direção, chefia e de Estado-Maior. No calor do cinquentenário da Marinha e durante a primeira edição da Feira Nacional de História Militar, a nossa equipa conversou com a superintendente Lúcia Maria Chiala da Silva, chefe do Departamento do Museu do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais da Polícia Nacional e filha do antigo comandante do ramo, Major João da Silva Mendes, Força Maior, que afirmou ter recebido do pai referências que a inspiraram a ser polícia. Questionada sobre os valores que a unem a Polícia Nacional e a Marinha de Guerra Angolana em prol do Serviço de Defesa e Segurança, a responsável do Museu do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, um dos órgãos presentes na feira, afirmou que a escolha de incorporar a Polícia Nacional nasceu desde cedo, por isso ama envergar a farda da polícia. É uma honra estar aqui falando um pouquinho do meu pai, sobre o legado. É bem verdade que quando meu pai faleceu em 2001, eu
ainda estava a fazer o médio, não tinha nenhuma inclinação pelas forças de segurança, mas pelo destino, cá estou como um oficial superior da polícia. A responsabilidade, o profissionalismo, o respeito, missão da nação, os direitos humanos, trabalhar na segurança da população. A Marinha garante a defesa da soberania nacional no mar. Sobre o que o seu museu apresentou durante os 3 dias da experiência, a superintendente Lúcia Maria Chiala da Silva aproveitou a ocasião para fazer uma avaliação positiva da primeira feira militar realizada em Luanda pelo Museu Nacional de História Militar. Falando da primeira feira militar, primeiramente de agradecer ao Museu de História Militar nessa brilhante ideia. Temos muito a contar da história da polícia, da força de segurança, e com esta feira temos aqui para apresentar o historial em particular da polícia. TV Marinha, um olhar apaixonado sobre o mar. E é desta forma que chegamos ao fim de mais um ponto informativo. É sempre um prazer contar com carinho da sua audiência. Da nossa parte é tudo e fica a promessa de voltarmos a estar juntos em próximas ocasiões. Até lá, saudações navais.